Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pluralidades. Hoje nós vamos falar sobre o livro 1984, escrito, Cebolinha. Hoje nós vamos falar sobre o livro 1984 do George Orwell. Orwell, tá bom? Orwell. Você que é Orwell. Esse menino Jorginho aqui. Pior que né? tá Jorge também, então pode falar Orwell também. George Orwell. George é o nome do príncipe lá, o menino. É o nome do herdeiro do também do trono, do, né? acho que do irmão da Peppa Pig. Sim. Isso aí só tem referência quem é pai. Né? George. E eu não cheguei lá, não chegou ainda na parte de Peppa, não. Quando chegar vai ser... Porque a Peppa é revoltada, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Livro fundamental para o tema da redação da UERJ Vestibular 2021. Esse vestibular é uma saga, né? Nunca um vestibular demorou tanto para acontecer. E é a partir desse livro aqui que vai sair a temática da redação. E eu sou o Juarez Júnior, sou professor de História aqui do curso Plural. Eu sou Bárbara Luzen, professora de Português e Redação do Plural. E eu sou Eduardo Gomes, professor de Filosofia e Sociologia também aqui do curso Plural. Solta a batida aí, compadre! Bom, nós vamos hoje falar então da obra 1984 de George Orwell, que é uma obra que trabalha temáticas que também referenciam o nosso tempo presente. Mas antes de entrar em questões conceituais que nos fazem pensar um pouco o tempo presente a partir da obra 1984, está muito no momento, por exemplo, as discussões acerca das temáticas do Big Brother Brasil, por exemplo. E o tema Big Brother é muito referendado a partir dessa obra. Porém, antes de entrarmos nessas questões, nós vamos contextualizar um pouco aonde a obra foi consolidada, né? O Orwell ele publica esse livro em 1949, então tem um cenário ali pós Segunda Guerra Mundial, é um cenário que já contextualiza também várias questões que iriam se desenhar no cenário de Guerra Fria, historicamente falando. O George Orwell é um cara que fez parte do Partido Comunista, mas ao mesmo tempo foi crítico a determinadas vamos dizer assim, regimes totalitários que se consolidaram dentro da esquerda comunista e socialista no decorrer do século XX. Então, ele também é um autor clássico de uma outra obra muito difundida, que é a Revolução dos Bichos, né, onde ele faz uma crítica ao modelo stalinista consolidado na União Soviética. E, em 1984, ele vai fazer uma crítica ao modelo de tirania como um todo, ao totalitarismo como um todo, de uma forma muito palatável para a gente ir lendo, uma leitura muito agradável, que, de certa forma, também vai nos fazer pensar a realidade atual da nossa sociedade, né? Que isso a gente vai explorar bastante hoje também. Calma. Polêmica. A UERJ é polêmica, né, Val? A UERJ é polêmica. E além de toda essa questão do contexto do próprio George Orwell, a gente acaba encontrando também alguns elementos que são atemporais dentro dessa obra, né? Então, toda a nossa visão sobre política, tecnologia, atualmente, a própria questão da forma das lideranças se comportarem em relação ao povo, são abordadas dentro dessa obra. E como o Dudu falou, ele era muito conhecido por traçar crítica aos dois lados, né? Ele não era uma pessoa que defendia e tapava os possíveis erros das suas visões políticas, muito pelo contrário. Não passava pano. Ele não passava pano, ele prezava muito por essa reflexão, né? E era uma das críticas dele, essa falta de reflexão das pessoas em relação aos seus próprios ideais, assim, que é um ponto muito relevante. E aí, dentro disso, a gente vai começar já falando das questões, abordando? Eu acho legal a gente pensar no contexto histórico em si. Sim. Da obra, né? Primeiro, assim como a gente falou no nosso primeiro episódio do Triste Fim do Policarpo Quaresma, por que escolher essa obra? Né? O que 1984 traz de reflexão para a gente? Falamos bastante no nosso primeiro episódio sobre o conceito de tempo presente, né? Ou seja, como que temáticas são livros que estão no passado, mas que trazem reflexões do que a gente vive hoje, né? Então, isso é importante. Mas é fundamental a gente ver o que o final dos anos 40 representa historicamente para o mundo, né? A gente está aqui num contexto pós Segunda Guerra Mundial e bem pós mesmo. Sim, está muito recente. É o início da Guerra Fria, mas está tudo muito quente ali, esse trocadilho ridículo, né? Mas está tudo muito quente ali nesse contexto, porque a obra, a Segunda Guerra Mundial,
tem uma grande especificidade, que é o fato de Estados Unidos e União Soviética lutarem do mesmo lado. Isso é algo, aquela coisa, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Essa coisa deles terem como inimigo em comum a Alemanha nazista. Se aliarem em prol de derrotar o inimigo em comum. E depois que resolveram as tretas com a Alemanha, o bicho pegou. O bicho pegou, né, parafraseando o outro livro dele, A Revolução dos Bichos. Então, é importante a gente entender que esse fim dos anos 40, existe essa lógica da bipolaridade ali muito forte dentro da Guerra Fria, o início da chamada doutrina Truman, né, que é quem inaugura essa lógica da bipolaridade. Lembrando sempre, a UERJ ama bipolaridade, o conceito de bipolaridade na UERJ, quando aparece isso na alternativa, raramente essa não é a resposta correta da UERJ. Então, é importante a gente ter isso em mente. Quem conhece questões da UERJ de Guerra Fria, é muito clássico aparecer o conceito de bipolaridade, que é a base desse livro, né? Que está tudo começando aqui nesse contexto desse conflito entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, e o George Orwell vai fazer uma reflexão em relação a isso. E muito importante essa contextualização que faz o Juarez, né? Porque mais do que entendermos também o cenário, e a gente nunca pode referendar, seja qual for a obra, sem contextualizar o tempo que o autor está produzindo, né? Então, por mais que seja, como a Bárbara falou muito bem, uma obra que é atemporal no sentido de nos fazer pensar, nos fazermos pensar várias questões, ela tem um tempo histórico onde ela é produzida. E esse cenário de Guerra Fria já estava se desenhando. O George Orwell ele tem um posicionamento muito claro acerca das críticas que ele realizava tanto para um lado como para o outro. Então, ele, a priori, era entendido mais como um pensador da esquerda, mas ele não deixava, não tapava o sol com a peneira em relação às críticas que deveriam ser feitas àquele campo. Então, essa questão da autocrítica era sempre muito presente, né? E, indo mais ainda nessa contextualização que o Juarez fez, a gente tem que lembrar que um ano antes da publicação do livro, a gente tem organizado pela ONU, a efetivação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um marco, historicamente, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, para tentar consolidar essa ideia de que todos os seres humanos têm o direito à vida, o direito básico a coisas que antes não eram respeitadas, e que, na obra 1984, a gente começa a ver o quê? Como determinados estados, ou tipologias de estado, ao colocar uma forma de governo totalitário, uma forma de governo que baseia-se na tirania, no controle, pode-se fazer com que esses direitos não sejam respeitados. E aí ele está, obviamente, fazendo uma crítica aos totalitarismos que poderiam ser de direita, de esquerda. A gente, repito, estamos falando de um contexto muito no calor ainda do momento do pós-Segunda Guerra, onde falar de fascismo e nazismo está muito presente, onde falar de totalitarismo em outros regimes também, sendo que, quando você fala da Declaração de Direitos Humanos, no qual o Orwell, com certeza, compartilhava ideias positivas e de concordâncias, você consegue visualizar na obra dele que existe ali um pensamento de explicitar que, aqui isso não está sendo respeitado. E aí nos faz pensar até os dias de hoje. Em que momento os direitos não foram respeitados até hoje, 2021, que é o momento que nós estamos gravando esse podcast? Quais os governos que não respeitam isso até hoje? A gente poderia aqui falar de N experiências Brasil e fora. Então, isso demonstra o quanto a gente consegue debater de forma atemporal uma obra que foi escrita nos anos 40, mas que tem referências que nos fazem pensar também o tempo presente, né? Isso é o mais fundamental. E essa ideia dos direitos humanos, junto com a Constituição, acabam sendo estratégias muito viáveis para a gente usar na redação, assim. Sim. Porque e eu sempre falo com os meus alunos, dentro das perspectivas históricas, usar alusões históricas como o nazismo, o fascismo, a própria ditadura militar, né, como um governo repressor, usar conceitos que foram criados nessa época de produção da obra, como a banalidade do mal, a própria criação dos direitos humanos e a nossa Constituição um pouco mais recente, mas ainda seguindo algumas diretrizes particulares, acaba sendo uma forma muito boa de mostrar para a banca, e aí agora a gente falando da prova efetivamente, de mostrar para a banca que não foi só uma compreensão da obra, mas uma compreensão de todos os elementos que ajudaram a construir essa obra. E que, da mesma forma com que o George Orwell conseguiu construir isso, nós, né, e os alunos também refletimos sobre esses elementos. Então, é muito importante falar dos direitos humanos, saber. E eu sempre falo, é importante saber
quais são as críticas a serem feitas. Os direitos humanos não são perfeitos, né? A gente pode fazer algumas críticas, a gente pode levantar questionamentos, mas principalmente entender que eles precisam ser defendidos apesar de, né? E que eu acho que é um pouco da questão que o Orwell acaba trazendo até na Revolução dos Bichos, mesmo não sendo humanos, né? Mas são representações metafóricas nossas. Sim. Não, e é importante essa fala da Bárbara, porque uma coisa quando ela falou exatamente que existem problemas ou questões que podem ser problematizadas dentro do que é, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, ou não é errado ou seria equivocado você realizar uma crítica a alguma discordância que você tenha. Só que tem parcelas da sociedade que às vezes colocam de 880, né? Se você não concorda, não. Então, os direitos humanos não valem. Ao invés de você tentar reparar os erros, você quer excluir. E aí a pessoa não vê que o próprio direito que ela tem de falar sobre aquilo vai ser excluído ao tentar retirar tal coisa, né? Então, isso é uma questão que muitas das vezes é referendada na obra, porque, se a gente for falar do enredo da obra, ela toca em questões que levanta essa ideia do grande irmão, né? Fala de controle social, fala desse controle social baseado numa ideia de um governo totalitário. Só falando um pouco do cenário do roteiro da obra, é um contexto onde está se passando dentro de um cenário de muita guerra, de muita violência, e aí você tem a ideia de um Estado forte para que vá controlar tudo isso. E esse Estado, obviamente, ele vai buscar estabelecer os interesses que levam a benefícios próprios, não o benefício dos outros ou do coletivo que ele está governando. Então, a ideia do Big Brother, que é esse grande irmão, que se gera até a dúvida em alguns momentos se esse Big Brother é algo fictício ou real dentro da obra, né? Da narrativa. Só que existe a ideia que existe um controle ali, que está presente esse controle, e esse controle vai ser estabelecido na relação do contrato social entre Estado e cidadãos. Só que se a gente pega as filosofias clássicas acerca da ideia de contrato social, quando ela se dá de uma maneira autoritária ou tirana, ela quebra qualquer possibilidade de debate democrático, né? E isso vai fazendo com que os indivíduos que estão sendo controlados por aquele Estado passem a não só ter esses direitos que nós estamos falando respeitados, como também não ter voz. E essa voz vai ficando cada vez menor, né? Que no enredo da obra, obviamente, vão mostrando possibilidades, né? Organizar revoluções, organizar formas de contestação são algumas possibilidades quando você tem um Estado déspota nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, até essa tomada de consciência ocorrer, como que fica a população na vivência, né? Ela vai ser controlada, e aí esse controle vai ser da maneira autoritária? Essa é uma das questões, né, principais que o livro toca. E aí, dentro do enredo, a gente pode considerar 3 principais eixos que eu tenho trabalhado com as minhas turmas, e, enfim, os alunos já estão entendendo isso, e para quem não é aluno também é importante compreender. Sim. Nós temos ali o eixo do totalitarismo, que é realmente o principal, eu costumo dizer que é a base para o desenvolvimento de qualquer outro eixo temático. A gente tem a questão da história, muito importante, até porque o Winston, que é o protagonista, ele trabalha na alteração dos fatos históricos, né? Ele trabalha no Ministério da Verdade. A questão do revisionismo histórico. Exatamente. E, então, todas as questões em relação à história, ao passado, por isso que hoje eu estou até em desvantagem aqui com 2 historiadores e só eu de letras. Então, a questão da história também é muito importante. A questão da tecnologia, embora não seja a tecnologia que nós conhecemos hoje, naquela época já estava sendo criado, pelo menos no livro, né, uma percepção de uma tecnologia muito avançada, muito mais futurística. E o quarto ponto, que é um ponto importante para a obra, mas para a prova eu acho que talvez seja um pouco menos provável, que são as questões sociais, as relações de prazer, de relacionamentos, enfim, como é que esse governo vai tratar. Mas desses 4 tópicos, a gente pode considerar um grande tópico, que é o totalitarismo, e 3 subtópicos, né, que vão ser sempre pensados sob essa ótica da opressão. E, nesse sentido, eu sou o cara que vocês vão perceber que eu vou sempre buscar definir os conceitos aqui para vocês e trazer as características centrais. Eu sou assim, né? Então, para a gente definir o totalitarismo, primeira coisa, a gente tem que entender o papel do Estado. Perfeito. Né, Dudu? Com Porque certeza. o Estado aí é o responsável por resolver tudo. Tudo. Ele vai definir o jeito que você pensa, o jeito que você vai fazer tudo. Então, a questão do regime totalitário é a forma como você vai pensar, como você vai agir. Tem um livro maravilhoso, polêmico, que é escrito por um autor chamado Orlando Figes, que ele escreveu sobre o período do Stalin, que o nome do livro é Sussurros.
O nome do livro é Sussurros, porque as pessoas tinham que falar baixinho, sussurrando. Porque o Estado ele era tão forte, tão controlador, que as pessoas tinham que ou não se comunicavam, né, para não serem perseguidos. Ou se comunicavam na calada da noite. Ou então ali. aqui só no sapatinho, né? Maciotas. Então, essa questão do papel do Estado é algo fundamental, desse controle absoluto, né? Então, essa questão do culto ao líder também, Sim. algo central. Observação. Quem é meu aluno sabe que nessa hora eu escreveria no quadro em vermelho. Isso pode ser algo que a UERJ traga para a realidade, porque a UERJ adora essas questões de tempo presente e essa lógica de culto ao líder, de achar que o líder vai resolver tudo, ou então que o líder tem a solução para tudo, e a UERJ adora isso. A ideia do líder como um mito, né? Exatamente. Tem negócio de mito aí que o pessoal fala, Tem, né? Tem negócio de mito. E aí, e aqui o nosso papel não é problematizar porque político tá A, B, C ou D. O nosso papel não é isso. O nosso papel é ajudar você a fazer lá a redação da UERJ, o perfil que a UERJ gosta. A UERJ gosta de polemizar. Então, a gente está te dando ferramentas aqui para você problematizar isso. Sobretudo, só abrindo um parênteses nisso, a UERJ tem uma lógica, eu falei isso também no nosso primeiro episódio, dessa questão de como eles lidam com o tempo presente, ou seja, como a gente lida com o nosso passado autoritário. A gente vai falar disso mais na frente, mas eu já queria deixar isso de destaque para vocês. Então, essa coisa do culto ao líder, do Estado forte também é algo fundamental, forte propaganda, porque a propaganda é a alma do negócio, inclusive para os Estados autoritários, né? Aquela coisa de uma mentira dita várias vezes se torna verdade, né? Isso também é algo fundamental, né? Então é importante a gente ficar atento a essas principais características. Não, eu complemento a fala do Juarez porque a ideia do totalitarismo conceitualmente ela parte de um governo que tem como base ser autoritário, mas, como o nome já diz, numa perspectiva mais total. Então, você tem que passar tudo pelo seu controle. É como se você estivesse estabelecendo ali uma tipologia de governo onde o líder, que aí tem essa perspectiva, né, do líder carismático que domina as massas e tudo mais, normalmente se coloca dessa forma, mas esse líder tende a ter o domínio total, inclusive das narrativas que são construídas. Não à toa, o comitê lá que constrói as narrativas históricas no livro, que o Winston, como a Bárbara falou, que é o protagonista da obra, ele, no primeiro momento, ele é o quê? É um dos responsáveis por criar um revisionismo histórico, que muitas das vezes a gente já viu isso acontecendo no Brasil em contextos atuais, certo? Que é você tentar pensar fatos que já ocorreram, que já são até materializados no imaginário, na memória da população, mas você vai fazer uma revisão daquela narrativa, trazendo um olhar que, obviamente, vai ser do interesse daquele que está governando. Então, o Estado vai estabelecer o que ele vai querer construir de memória. Então, essa construção de memória passa para que no futuro você tenha uma noção daquilo que o Estado queria que consolidasse enquanto visão de se pensar aquela ideia de Estado, aquela ideia de nação, dependendo do que se estiver falando, né? Mas a ideia do revisionismo não necessariamente é um compromisso com a verdade, mas sim um compromisso com aquilo que é de interesse de quem está governando. Narrativa. Exatamente. Falamos bastante isso no primeiro... Uma das ideias que a gente pode, inclusive, levantar já, e a gente pode refletir sobre isso, que a UERJ poderia perguntar, né? Se hoje estamos vivendo... uma alteração da história, ou se há alterações da história. Exatamente. Alterações da história nos discursos dos políticos, nos discursos da população. E tem um termo que também pode ser usado, que é a ideia do negacionismo do passado. Né? Quando a gente começa a olhar para o passado e começa a negar algumas violências, algumas atrocidades, alguns momentos extremamente complicados, falando que eles não existiram, e começa a ser construída essa consciência na mente das pessoas, né? Essa ideia que não aconteceu desse jeito, que não foi bem assim, né? E que pessoas não morreram, pessoas não foram perseguidas. Relativizam fatos que já têm comprovações, inclusive, em fontes, em pesquisas, e que demonstram que aquilo foi de uma certa maneira, mas você vai relativizar para buscar o interesse próprio, né? E a gente tem, no caso da história recente, o debate sobre a questão da ditadura no Brasil, se é ou não ditadura. Isso é um revisionismo que
não é em nenhum momento nem debatido dentro das pesquisas de historiadores. Mas no senso comum existe o debate. E por que existe? Porque a narrativa, de alguma forma, é construída. Porque está existindo esse revisionismo em ambientes não acadêmicos, em ambientes não científicos, em ambientes que não são, entre aspas, confiáveis. Mas até que ponto a população só tem contato com coisas confiáveis? Sim. Essa é a questão que tem que ser levantada. Geralmente, eu sempre comento, assim, a minha bisa nasceu em 1928. Então, ela pegou a Era Vargas ali, criancinha, né? E ela era filha de militares. Então, a Era Vargas, para ela, foi excelente. Foto em casa e cacete, a Era Vargas, para minha bisavó, ela era realmente algo incrível. Tanto que eu lembro, a minha bisa morreu em 2015. Eu lembro de crescer e ver uma blusa que ela tinha de Vargas, assim, com uma listra verde e uma amarela, escrito Vargas. E quando eu aprendi sobre Vargas na escola, que eu cheguei falando que Vargas era horrível, né, e tal, e minha bisa achou aquilo um absurdo. Como é que poderia falar? Isso é diferente da alteração que a gente está vivendo hoje. Porque o discurso da minha bisa foi de alguém que viveu aquilo por uma outra perspectiva. Sim. Então, era uma interpretação do momento histórico dela como uma pessoa privilegiada dentro daquele governo. O que nós estamos vivendo hoje, em relação à ditadura, em relação ao próprio governo Vargas, à escravidão, enfim, tudo que está sendo questionado hoje são de pessoas que não têm nem vivência, nem conhecimento. Né? É apenas um achismo, é apenas uma reunião de informações que elas acabam reproduzindo. Nesse aí, ponto... Isso fere muito as lutas das minorias, né? Isso fere muito... E, sobretudo, que trazendo para a atualidade, que é uma coisa que a UERJ com certeza vai trazer, pode não ser na redação em si, mas na prova como um todo, é a forma como que... O que está por trás disso? O que eu estou querendo dizer? Vai chegar um momento que a sua opinião sobre o passado é mais importante do que o fato em si. Gente, essa é uma provocação linda para a redação, tá? Exatamente. Que chegará um momento em que a opinião própria, individualista e meio burra das pessoas valerá mais do que os fatos do passado. Exatamente. Essa releitura do passado. Né? Eu sou professor de História. Eu já tive casos de alunos questionando, assim, dando aula sobre ditadura. Eu falando sobre os fatos históricos, são comprovados, etc., e um aluno falou assim, mas o meu avô não foi torturado na ditadura. Eu falei, beleza, mas nem todo mundo foi torturado na ditadura. Mas a narrativa, o ponto de partida foi, o meu avô não foi torturado na ditadura, portanto, não existiu tortura. Questão de lógica. Ninguém foi. Logo. Então, assim, isso é muito complexo. A forma de memória, ou seja, como que a gente enxerga o passado, como que as opiniões políticas vão construir um passado que não tem compromisso com os fatos. Não tem. Né? Não é que todo mundo era perseguido na ditadura, até porque nenhum governo consegue se manter no poder só na base da porrada. Né? Claro que a ditadura tinha apoio de muitas pessoas e não torturava todo mundo, não perseguia todo mundo. Mas isso não quer dizer que pessoas não foram torturadas, nem perseguidas, nem presas. Né? Então, isso é algo que, se não for a mais importante, é uma das mais importantes das provocações que a prova pode trazer. Que a versão do passado ela é muito mais baseada, hoje, na opinião ou na narrativa do que o poderoso quer construir ou de que o Estado quer construir, do que, de fato, a sustentação histórica. Porque o historiador é um fofoqueiro com método, né, Dudu? Ele faz uma fofoca do passado, mas tem que ter metodologia, não é assim, fonte confia no pai. Aleatório. Né, o meme. Não, você tem que ter fonte. Você pode ter uma interpretação... eu estudar o mesmo objeto que Dudu e Dudu discordar de mim. Mas tem que partir do princípio de fatos históricos ou de fontes. Olha, eu discordo de você porque a minha fonte diz isso. Ele vai discordar de mim. Agora não, porque eu acho que foi assim. Não, achismo. Preciso tomar cuidado com o que é reflexão e o que seria atenuação dos fatos, né? Seria uma distorção. Então, a gente pode refletir realmente. Foi todo mundo? Não, gente, não foi todo mundo. Mas foi uma grande quantidade de pessoas e essas pessoas sofreram torturas absurdamente cruéis, sabe? E não é porque não foi 50% da população brasileira que a gente vai desvalorizar
a gravidade disso, que a gente vai se afastar. E aí, o que os meus alunos têm falado muito, já cansaram, né, que a gente vai banalizar o que aconteceu. Sim, né? E a gente entra um pouco no conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt, que talvez o Dudu possa explicar mais. Que muito do sobre que a gente isso. está vendo na pandemia também. É muito que a gente está vendo na pandemia, assim, A tudo, morte na não verdade. nos assusta mais. Exatamente, naturaliza aquilo, né? E se a gente pega a questão da ditadura, por exemplo, também como professor de história que sou, assim como o Juarez, em muitas situações já ouvi de alunos, mas será que não seria dita branda? Mas por que no Dita mole que me falaram ontem, eu fiquei chocada. Porque na Argentina morreu mais, como se um referencial pior, no sentido de quantitativo, fosse uma justificativa para dizer que aqui também não houve repressão, que aqui também não foi um Estado autoritário. Então, assim, eu acho que se tem, de uma maneira mais ampla, uma negação a entendimento básico, de conceitos básicos, inclusive do que representa um governo autoritário, uma ditadura, e com essa ignorância, que não é aquela ignorância positiva, de não sei, mas quero aprender, ignoro, mas quero saber, mas a ignorância no sentido de que não, é minha opinião e você tem que aceitar, enfiar a goela abaixo, fica aquele pensamento de que, ao não conhecer profundamente o que é um conceito, você pode opinar da maneira que você quiser, e como as narrativas são construídas de formas difusas, aí se criam várias visões que não vão necessariamente compartilhar ou serem factíveis com os fatos da maneira que eles foram. Porque, como o Juarez falou, o pesquisador ele vai ser um fofoqueiro, mas com um método. E ele vai trazer uma confiabilidade naquilo que ele está demonstrando. Não necessariamente isso vai impedir que haja discordâncias. As discordâncias podem existir. E devem. E devem. Só que uma coisa é você discordar de uma visão sobre o fato, outra coisa é você discordar do fato em si. E aí já é uma problematização que vai além, que aí você está negando pesquisas científicas e acadêmicas de muito tempo em prol de referendar um senso comum ou referendar um Estado autoritário ou totalitário, como é o caso da obra que a gente estava problematizando. Né? Atualmente, a sociedade parece traçar um parâmetro extremamente hiperbolizado, extremamente exagerado daquilo que é considerado ruim. Então, se a gente falar sobre censura, as pessoas não aceitam que a censura acontece quando o Twitter te bloqueia por você falar uma palavra que não deveria ter falado, quando o YouTube desmonetiza o seu vídeo por você falar um termo que eles achavam que você não deveria falar. Isso é censura. Mas a sociedade hoje está tão calejada ou tão acostumada com diversas formas de violência que quando a gente fala, nossa, isso é censura. Não, censura é quando proíbe você de falar para sempre. Quando te prende. Costura sua boca, né? Tira sua língua. Né? Isso que você está falando é mimimi. Aí a gente fala da violência. Nossa, gente, mortes de negros na favela. Não, mas esse ano só morreu 20, ano passado morreram 50, está reclamando demais. A gente acaba hiperbolizando esses parâmetros, né? Estendendo isso para níveis absurdamente cruéis, absurdamente desumanos, né? Desrespeitosos, justamente porque parece que a gente quer ser chocado. Eu já ouvi gente falando que no Brasil nunca houve um massacre escolar, né? Nunca houve algo tão impactante, porque quando houve a gente perdeu 7, eu acho, né? 7, 9 pessoas. Nos Estados Unidos já morreram 15, 20 pessoas, sabe? Então, assim, atualmente a gente se acostumou com essa zona de guerra, com essa tortura, com essa extrema violência, e isso faz com que a gente desvalorize ações do presente, ações que são feitas para silenciar, ações do passado, e isso é muito problemático, assim. Por isso que, antes da gente começar, eu até falei, gente, a UERJ pode cobrar violência. Sim. E não só a violência atual, ela pode falar do negacionismo da violência do passado, da exaltação de figuras violentas, sabe? Como é que a gente começa a distorcer a violência para um bem maior, para a proteção do cidadão de bem, né? E isso é muito perigoso. E a gente precisa refletir sobre isso. Né? E a UERJ já perguntou sobre isso lá quando foi o seminarista, quando ela perguntou se valia, se era justiça quando você tentava, né, justificar, se vingar de um crime. Então, não ela já trata disso. Que a UERJ problematize isso, né? Mas, assim, totalitarismo, acho que de boa, a gente conseguiu fechar bem. Tem alguns outros conceitos chaves aqui que a gente trouxe, que eu vou elencando e a gente vai definindo, né? Porque isso aqui, com certeza, vai auxiliar, vai dar arcabouço teórico para vocês na hora da prova.
Primeiro é o conceito de panóptico. É chique falar isso, né? Bárbara, você que manda. Eu falo dispositivo de controle, que é muito mais rápido, muito mais Panóptico. fácil. Panóptico Difícil, é muito né? difícil. Panóptico. Eu vou iniciar assim. O conceito de panóptico é um conceito que foi muito difundido, dentre outros, pelo pensador Michel Foucault, né? Filósofo francês do século XX, e ele tem um livro clássico dele, principalmente, não único, mas um dos clássicos que trabalha com isso, que é o livro Vigiar e Punir. E dentro dessa obra, o Foucault ele traz algumas problematizações que nos levam a pensar a própria ideia de cidade, de sociedade, como se fosse um sistema carcerário ou /penitenciário. Às vezes eu falo para os meus alunos em escolas se eles já pararam para pensar que a estrutura das escolas são estruturas de sistemas penitenciários, né? Como assim, professor? Não, você nunca parou para pensar a organização da sala, o pátio no meio, o sinal que é tocado. Isso tudo tem a ver com um modelo de controle que o Foucault coloca na lógica que, como o nome já diz da obra, né, do vigiar para punir. E que esse modelo do panóptico, né, utilizando-se do Foucault, tem a ver com o modelo que se foi construído desde a era moderna, ou seja, dentro do cenário da modernidade, no pós-industrialização, do que seria a ideia do sistema penitenciário como algo para punir quem não está se enquadrando ao que a sociedade está colocando como regra a ser vivida, né? Porque a gente vive num cenário de construções sociais a todo momento. Então, assim, você, mesmo quando acha ou entende-se como uma pessoa livre, até a nossa ideia de liberdade, em algum momento, ela passa por influências. Então, assim, até você é livre para escolhas, só que o que você vai escolher são resumos do que estão te colocando como opções. E, às vezes, você teria várias outras opções que você nem conhece, porque não foram apresentadas para você naquele meio social que você está inserido. Então, as construções, a todos os momentos, conscientes ou não, elas estão acontecendo, né? É muito melhor quando a gente sabe que é influenciado, mas toma consciência disso para saber como lidar com essas influências. Só que, uma vez sabendo que essas construções estão acontecendo, também existem construções de quais vão ser as regras do jogo a serem seguidas, né? E quem não se enquadrava nessa regra vai ser controlado de alguma maneira. Vai se criar o quê? A lógica do vigiar para punir aquele que não se enquadra num determinado padrão. E o Foucault mostrava, né, o sistema panóptico, por exemplo, no sistema penitenciário, era aquele modelo, né, de celas circulares, aí você tem como se fosse uma visualização de tudo o que estava acontecendo e um controle do tempo, um controle das ações, um controle de tudo aquilo que, de certa maneira, fosse necessário para você manter aquelas pessoas que estão ali detidas, presas ou reclusas, né, manter elas dentro de uma regra que, de alguma maneira, se a gente pensar que o sistema penitenciário ele preza, ou deveria, pelo menos, prezar pela ressocialização dos indivíduos, né, fazer com que eles saiam dali melhores, ali você está, na verdade, moldando quase de forma alienada, né? É uma alienação para moldar o indivíduo que saia dali, para ele se enquadrar na sociedade, não necessariamente como o indivíduo acha que tem que ser, mas como o Estado ou aquele agente que está, de certa maneira, consolidando aquela visão, espera que esse indivíduo seja. Se eu estou falando de que isso é muito comum, eu sempre cito essa obra, que o nome da obra é Cárcere e Fábrica, de outros autores que dialogam com Foucault, inclusive. O nome deles são Máximo Pavarini e Danilo Melossi. Eles falam um pouco da formação do sistema penitenciário nesse cenário da modernidade, né? E aí eles falam, pós-revolução industrial, a gente tem um cenário de anomia social ali consolidado na Europa, notadamente na Inglaterra. Então, ao mesmo tempo que você teve aquela desapropriação dos camponeses desde o contexto moderno, aí tem um inchaço das cidades. Peaky Blinders. Quem está identificando, em resumo. Isso. Né? É isso que o Dudu está falando. Num cenário até pior do que Peaky Blinders, que já está no cenário do século XX. Pega início do século XIX, final do XVIII, que aí todo mundo fala, pô, Londres, cidade bonita. Londres era feio, Londres era fumaça para todos os lados, você ia para o norte da Inglaterra e idem, e você tem exatamente esse cenário da série, né? Muitas pessoas trabalhando em fábricas, muitas outras sem espaço nessas fábricas. Tempos modernos, do Chaplin fala sobre isso também, né? Então, assim, você tem lá aquele que está sendo, entre aspas, o operário, mas que está ali fazendo uma função única durante um dia, ganhando um salário pequeno, mas é um salário que ele não abre mão, porque se ele não quiser ou reclamar, vão ter outros 100 ali fora querendo. E esses 100 que estão fora querendo, eles começam a ficar o quê? Marginalizados, porque não tem espaço para todo mundo. Aí se cria uma camada de marginais, que aí dali surge violência, dali surge furtos, dali surge roubos. E surge cadeia.
e surge o sistema penitenciário, que é um modelo que você pega essa camada de marginais, você traz ela para dentro de um sistema penitenciário, na lógica o quê? De moldá-los para quando eles retornarem, ou seja, se ressocializarem não como a sociedade espera, mas sim como o Estado que está controlando espera, como um bom proletário, como um bom trabalhador, criando preceitos morais que definem aquilo, né? Tanto que os primeiros modelos de sistema penitenciário moderno na Inglaterra têm 2 nomes. House of Corrections, que eram casas de correção, ou seja, esse modelo de corrigir, você já está partindo do pressuposto que aquele cara está errado, e workhouses, que era o quê? Casa de trabalho, porque você faz com que os indivíduos entendam que naquele momento eles vão ter que aprender a trabalhar para serem bons trabalhadores ao serem ressocializados. Então, é um processo que começa a controlar a ideia do tempo. O Eduardo Thompson, historiador que eu e o Juarez gostamos muito sempre, tem uma obra... Tem um artigo no livro dele chamado Costumes em Comum, que ele fala sobre esse controle do tempo e como, em alguns momentos, o controle do tempo passa pela noção de mudança dessa ideia de tempo. Então, aquilo que a gente fala do tempo passar a significar dinheiro, isso está muito presente nesse cenário de início da modernidade. E o Thompson toca nisso no sentido do controle. E, inclusive, as escolas, os primeiros modelos de escolas modernas também tinham muita relação do ensino com o trabalho. E aí, dali, depois vão vir as crianças que vão trabalhar nas fábricas. Nada era aleatório. Se a gente tenta fazer uma relação disso com a obra que a gente está debatendo aqui hoje, é a demonstração que toda tipologia de Estado mais autoritária ou controladora, ela vai querer estabelecer padrões, não necessariamente porque ela quer o bem do cidadão, não necessariamente porque ela quer que o cidadão viva a sua liberdade, mas porque ela tem interesses próprios. E até quando parecer que está sendo benéfico para aqueles indivíduos, na verdade, porque, de alguma maneira, ela vai ter retorno. No caso, aquele que está controlando, como era no caso do livro, o grande irmão, né? O Big Brother, né? Que, nesse caso, seria o panótipo consolidando ali um olhar onde tudo vê, é o olho que tudo vê, né? Para quem já viu Seus Anéis, aquele olho lá do Sauron, né? Essa ideia de padronização, de uniformização, ela promove o controle, né? Ela facilita o controle. Então, assim, quanto mais pessoas... a ideia do rebanho, né? A ideia das ovelhas. É uma ideia de quanto mais calmo, né? E quanto todo mundo pensar igual, mais fácil e mais efetivo vai ser o seu discurso. Porque você não precisa criar muitos. Se todo mundo pensa da mesma forma, você só vai aplicando esses discursos de novo, até que eles sejam naturalizados. Mas uma outra coisa que vale a pena a gente observar sobre essa ideia de panótipo, e que é abordado pelo livro também, é que essa vigilância constante do Estado, muitas das vezes, acaba influenciando o nosso comportamento como seres vigilantes também. E aí, uma das coisas que a gente geralmente fala dentro dessa ótica de como é que um poder opressor ensina pessoas a serem opressoras, seria a aldeia de Salem, né, nos Estados Unidos. As bruxas de Salem, a caça às bruxas de Salem, aconteceu principalmente por conta dessa ideia. Você tinha a casa pastoral no centro da aldeia, a aldeia toda sendo construída em torno dessa casa pastoral, e as pessoas, a ideia da torre do Foucault, né, todo mundo sendo vigiado, mas mais do que isso, as pessoas se vigiavam. As pessoas vigiavam os vizinhos, acusavam uns aos outros de bruxaria. Por quê? A sociedade, quando está sendo regida por um regime tão opressor, ela acaba agindo conforme seus governantes. Então, ela acaba validando essas ações de perseguição, de denúncia, de vigilância. Então, hoje, a gente se acostuma à cultura do cancelamento, por exemplo, essa intolerância, essa perseguição, essa falta de reflexão antes de acusar. Nada mais é do que um reflexo dos nossos últimos líderes, né? Justamente a sociedade copiando, porque um sistema opressor gera uma sociedade que também é opressora, mesmo que seja um oprimido oprimindo outro oprimido, né? Essa seria a grande brincadeira. Não é mesmo, Lumena? Sim, exatamente. Não vou entrar nesse assunto. Né? Falando de Big Brother, né? Então, essa questão do panótipo, não vou falar, porque vocês já falaram muito bem. Controle social, que era um dos conceitos também, falamos sobre isso. Sobre distopia,
Bárbara, você que é a pessoa que sabe mais distopia do que todos nós juntos. A distopia... Pensa em Bacurau. Eu tenho pavor de distopia. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa da fantasia. Tudo bem, a fantasia é um gênero enorme com vários subgêneros, mas eu gosto da alta fantasia. Eu gosto da fantasia medieval, de mundos. Porque a distopia, ela, ainda que seja dentro do gênero de fantasia, ainda que ela seja um conceito de ficção, ela apresenta um retrato simbólico da nossa sociedade atualmente e do que ela pode se tornar. A distopia, ela geralmente passa num futuro... numa noção futurista, né, num futuro extremamente distorcido do que a gente conhece hoje, mas com base nas nossas ações. É como se fosse a consequência, sabe? Então, as distopias seriam releituras do futuro, do assim caminha a humanidade. E elas têm algumas bases, né? Primeiro, o conceito de violência está sempre intrínseco ali, seja uma violência física ou uma violência simbólica. O governo totalitário, o governo autoritário, opressor, todas as distopias precisam ter esse governo, ainda que não seja um governo, às vezes, muito evidente, mas precisa ter essa figura do Estado, essa mão opressora, e algum problema social que está sendo lidado, assim. Seja a falta de empatia, seja a falta d'água, seja a guerra. No caso de 1984, a gente tem a guerra que não para, né? A guerra que não acaba. O Conto da Aia, que foi um outro livro distópico que a UERJ considerou para esse vestibular e não colocou. Eu até imagino por que não tenha colocado, porque o Conto da Aia acaba sendo uma distopia religiosa. Então, falar um pouco de conservadorismo religioso é um pouco complicado. E aí a UERJ decidiu se abster e se manter só na questão política. Mas o Conto da Aia, e aí para os jovens, né? Jogos Vorazes, Divergente, Black Mirror, são todas essas séries de livros e de filmes e séries televisivas que focam nessa ideia desse futuro. E por que chama... E aí a minha primeira provocação, assim, por que chama tanto a nossa atenção? Por que são recordes de bilheteria? Por que ganham novas edições? Por que quando a gente fala de 1984, quando a gente fala de Revolução dos Bichos, todo mundo sabe, todo mundo conhece? Porque é fácil de entender. Porque nós estamos, de uma forma ou de outra, experienciando o início disso tudo. Então, às vezes a gente fica, nossa, a gente vai assistindo Black Mirror rindo, né? Olha só que ridículo. E aos poucos você vai parando e você vai pensando e você olha ao redor e seu celular está na mão e você percebe, cara, a gente está a um passo de cair nesse abismo, né? Sim. E eu acho que esse é o grande ponto e por isso que as distopias são importantes, inclusive um possível tema da UERJ. Porque a UERJ pode perguntar na redação se a nossa realidade está se aproximando das distopias literárias. E não só de 1984, nesse caso, de todas as distopias. E a gente precisa pensar, estamos? Né? Será que estamos? Se estamos por quê? E vocês, o que vocês acham? Nós estamos flertando muito com essas por exemplo, dialogo com a Bárbara nisso. Por exemplo, quando lançou o filme Bacurau, foi em 2019, né? Que é uma distopia, mas que muitas das vezes explicitou ali, obviamente quem não viu o filme, não vou falar spoiler, não. Já passou a época de spoiler, gente, tem uma regra. 3 dias só, pô, já tá bom. 2 anos assim, quase. Bacurau é uma cidade fictícia no roteiro do filme, né, na narrativa, mas mostra ali, se passa também num contexto futurista, mas mostra ali uma tentativa de, entre aspas, apagar aquela região de várias formas, né? Então, é uma violência que o Estado faz com aquela região e que acaba que a população da região de Bacurau revida também com violência. Você usar a violência pela violência, que muitas das vezes isso aparece no 1984 também como forma de você pensar, caraca, a gente só vai reagir a isso se a gente se posicionar. E a gente vê na história N casos que poderiam ser similares a esses, né? E Bacurau é uma forma de entender também o porquê que a gente vive uma violência social de várias maneiras e em vários campos tão forte ainda hoje, que às vezes a gente pode não perceber, mas a gente talvez esteja vivendo essa ideia distópica assim, de sociedade. Que às vezes a gente pode talvez não estar tão claro no olhar a priori, mas a gente está vivendo uma sociedade que se utiliza da violência ou que às vezes banaliza a violência por não perceber isso, que a gente está sendo oprimido, que a gente está tendo direitos desrespeitados ou retirados, e que só quando tiver essa tomada de consciência que talvez a população consiga identificar com mais clareza que
caraca, onde nós estamos? Onde nós vamos parar? O que vai ser o futuro? Então, em Bacurau, no caso, a narrativa passa muito por essa lógica, né? De uma resposta. Se vocês querem nos apagar, nós vamos apagar vocês primeiro. Só que aí, para isso, se usa a violência como uma forma de tentar manter aqui minha identidade, tentar manter uma resistência. E até que ponto a gente não está vivendo um cenário que se seja necessário resistência? Eu não digo necessariamente resistência se utilizando da violência armada ou coisa do tipo, mas sim pensar na resistência de você ser contra o revisionismo histórico, ser a favor de defender sua identidade cultural, a sua identidade, seja ela qual for. Então, assim, isso, de certa forma, parece que está distante, mas está muito no nosso tempo presente. Talvez essa ideia de parecer que está tão distante seja justamente por conta dessa passividade, né? A gente hoje em dia aceita. Né? É uma sociedade anestesiada. Eu entendo que você não vai militar 100% do tempo, né? Sim. Às vezes você precisa de uma alienação, você precisa descansar. Mas até que ponto esse mundo está virando um caos, né? Rompendo ao nosso redor? Justamente porque ninguém faz nada, né? E aí, por quê? A gente pensa muito, e uma vez eu li isso em algum lugar, a gente pensa muito em resistência do povo nessa ideia de pegar as armas. A gente pensa em Canudos, a gente pensa na revolta da vacina, né? O povo só vai ser ouvido se bater. Mas, às vezes, o povo é ouvido, só que tem que gritar um pouquinho, né, mais alto. Mas o povo vai ser ouvido se falar. O povo vai ser ouvido nas urnas. A gente tem um sistema democrático. É uma forma de ser ouvido, é uma forma de romper com isso de algum modo. Tem gente que só ouve pesquisa eleitoral, né? Exatamente. Então, só vota quem está na moda, né? Só vota quem vai ganhar. Meu voto não vai adiantar de nada. Essa falta de consciência cidadã está empurrando a gente, eu acho que até acelerando a gente para esse caos da distopia. E é o que o Bertolt Brecht chamaria do analfabetismo político, né? De você vai reclamar a vida toda porque a gasolina está cara hoje em dia, mas você não vai ter consciência na hora de entender que o seu voto pode interferir lá no futuro no preço da gasolina. Exatamente. Que você se posicionar em determinados contextos vão influenciar no preço que você vai comprar do feijão. E inclusive influenciar de ter pessoas ou não na rua pedindo dinheiro, como a gente tem uma ampliação disso de forma surreal na pandemia aqui no Brasil, né? Então, é uma tomada de consciência que parte de vários processos para a gente tentar identificar. Dentre eles, a gente tem um Estado que respeite os pleitos democráticos, né? Respeita a ideia de Estado democrático de direito, que nem sempre a gente vai ter isso, e na obra não tem isso. Na obra não tem? Exatamente. E um outro conceito que eu queria abordar é a questão do tempo presente, que dialoga com tudo isso aqui que a gente falou. Sobretudo, a reflexão o ponto que eu queria chamar a atenção, a reflexão que o Dudu fez. Como que a gente vai lidar com o revisionista extremo da história? Como que a gente vai lidar com o negacionista da história? Né? Você vai lidar pedagogicamente falando, né? Não é assim. A Terra não é plana. Não, e a UERJ gosta disso. Se vocês lembrarem, a UERJ já fez com o eixo central da prova ali um exame de qualificação, o terraplanismo. A UERJ está aí. Ela está dizendo para você, análise de discurso, né, Bárbara? Olha, nós estamos debochando de vocês. Nada que impeça que isso pode aparecer de novo. Sim. Nessa próxima prova, né? Que, a princípio, no dia 2 de maio. Né? Então, assim, essa questão do tempo presente, a forma como a gente olha para o passado e como líderes políticos, a gente teve os Estados Unidos, né, Dudu? Historicamente falando, a democracia mais madura do mundo. Quase caiu. Os caras invadiram o Capitólio lá, influenciados pelo presidente. Parece até série, né, de terrorismo. Exatamente, que radicalizou extremamente, e a sensação, eu falava, pô, ele não é tão doido assim. Eu achei, cara, esse cara não vai sair de lá, da Casa Branca. Não, no final das contas, ele arregou, né, mas ele conseguiu manipular tão bem feito a base dele política, que o cara foi derrubado. Uma das poucas vezes que Twitter, Facebook, Instagram derrubou conta de pessoas foi o caso do Trump. Sim. Né? De um líder, né? Não é o cara é presidente dos Estados pessoa. Unidos, não é presidente do paizinho da esquina, não, da maior potência do mundo. O país tem mais de 100 anos, que é o país mais rico do mundo. Então, assim, é um exemplo claro. Poderia aparecer isso na prova. É nesse momento que você olha e fala assim, cara, as distopias começam assim, ó. Exatamente. Você olha e fala assim, meu Deus, ó, é ali. Então, uma parada que parecia assim, os Estados Unidos, que é o país com a democracia consolidada, o sistema judiciário funciona, não vai acontecer isso. Aconteceu. Né? Então, assim, isso é um exemplo. Né? No Brasil, isso também acontece.
né? Não com... até porque a gente não está ainda no final do atual governo, né? A gente está Sim. gravando isso aqui no dia... Que dia é hoje mesmo? 18 de março de 2020. Então a gente tem que datar as coisas, porque vai que acontece alguma coisa Vai amanhã. que... Não pode acontecer amanhã não, porque o vídeo vai ser editado amanhã para sair no sábado, né? Então daqui a 2 dias. Então, assim, são coisas que a UERJ, ela... E aí, uma observação para você aqui que está assistindo ou ouvindo esse podcast. Para mim, não importa o que você acha. Para mim, o que importa é, se você vai fazer o vestibular... Você tem que fazer o que o vestibular espera de você. Entenda as regras do jogo. Entenda as regras do jogo e vai fazer. Se você não quer passar no vestibular, você quer ir lá para escrever uma coisa, para falar, olha, eu fui contra o sistema, olha, palma para você, mas você não vai passar no vestibular. Né? A prova tem esse perfil e exige esse tipo de reflexão. Né? Se você gosta ou não disso, é o que tem para hoje. Então, a UERJ, ela tem várias questões sobre isso, sobre o revisionismo, como a gente olha para o passado autoritário, as questões de estátuas, de nome de indivíduo que tem ligações com o passado autoritário, com o passado escravista. Isso é algo que pode aparecer tranquilamente em questões de história, por exemplo, que vai dialogar com isso aqui. Isso aqui não vai aparecer só na prova de redação. Isso aqui pode aparecer, e acredito que vai aparecer, em questões de história também. Né? Porque isso é fundamental, esse revisionismo. O negacionismo não é só da ciência na pandemia, não. É a negação da verdade. Né? Ou de fatos históricos. Porque, assim, a verdade na área de ciências humanas é bem complexa, né? Mas, assim, existem fatos que tu não pode negar. Né? Relativizar, por exemplo, o Holocausto. Por exemplo, lá na invasão do Capitólio, tinha um indivíduo lá com uma camisa que negava o Holocausto. Né? Então, isso é uma coisa que você não pode fazer. É que uma coisa é você interpretar as visões que se estabeleceram sobre um fato. Por exemplo, o que fizeram pessoas a cometerem as atrocidades que geraram o Holocausto. E aí você pode ter divergência nessas interpretações. Outra coisa é você negar que o Holocausto existiu. Exatamente. Que aí fica muito pesado no sentido de você negar um fato que não só é comprovado, como gerou muitas dores e problemas para pessoas e diversas. Né? Até porque negar é apagar, né? E a gente entra numa outra questão. Dar voz a quem foi esquecido pela história, resgatar essas histórias, é diferente de apagar a história que foi exposta e ensinada até agora. Então, a gente precisa sempre tentar encontrar um meio de resgatar os heróis, como a Mangueira fez lá no desfile de 2019, não foi? 2019. Que era resgatar esses heróis, mas sem esquecer daquelas figuras que foram exaltadas durante anos, né? E começar, na verdade, ao invés de apagar e esquecer essas figuras, refletir por que elas foram exaltadas, por que elas foram colocadas em destaque e homenageadas durante tanto tempo. E aí problematizar isso. E as pessoas precisam, eu acho que, encontrar o meio do caminho, né? Problematizar a história, questionar a história, resgatar as vozes silenciadas, não é apagar e negar aquilo. Porque se você acaba esquecendo, né, e não falando mais... Por exemplo, hoje em dia o YouTube bloqueia ou desmonetiza um vídeo que fala sobre Hitler, que fala o nome Hitler. E aí você vai negar que Hitler existiu, você vai apagar junto toda a história, né, envolvida. Você não vai homenagear Hitler, né? Você não vai fazer uma tatuagem, uma estátua. Mas negar que essa pessoa existiu, negar as ações dela e parar de refletir sobre isso é uma violência contra a história da humanidade. Exatamente. E, inclusive, pode gerar aí uma fortificação para novas pessoas com aquele mesmo pensamento surgirem. Exato. Porque aí o pessoal esqueceu. E aí, se o pessoal esqueceu, cai na mesma burrada de novo. Porque a história nos demonstra os erros e acertos da humanidade, né? E aí, sabendo que é relativo a gente falar do que é errado e do que é certo, mas existem parâmetros para a gente definir isso. E quando você se estuda as atrocidades do nazismo, você tende a, uma vez compreendendo, não repetir. Se você simplesmente apaga, a probabilidade de isso vir acontecer novamente é muito possível, né? Então, por isso que não é só uma importância no sentido de colocar no museu ou colocar num livro didático, mas a importância no sentido de a gente fazer com que essa consciência crítica, socialmente falando, se materialize e se amplie de uma forma muito mais plausível para a gente pensar uma ideia de sociedade que vise o progresso, que vise
a igualdade de direitos e tudo mais. Do mesmo jeito que não pode haver uma exaltação cega, não pode haver também um esquecimento cego. Né? A gente precisa pensar o tempo inteiro, manter esse ciclo de reflexão. Caso contrário, os erros serão repetidos, né? É uma das consequências. Exatamente. Então, já caminhando para a parte final do nosso podcast, eu queria, só para a gente organizar, porque os dois últimos conceitos que a gente já falou, né? Mas assim, de maneira mais indireta. Um que é o grande irmão, ou do Big Brother, gostou do meu sotaque britânico, Dudu? E o pós-modernidade. Né? A pós-modernidade é algo muito importante, que tem a questão com a pós-verdade também, Dudu, que é uma conversa que eu queria ter, sobretudo, com você, que é base de tudo isso que a gente está falando, né? Da pós-verdade. Que aí tudo se torna possível de tudo referendar. Se torna é opinião. Sua opinião é mais importante. Não, mas a minha visão sobre meu filho não é assim não, querido. A história não é a famosa vizinha fofoqueira que constrói da forma que ela quer, não. A história não é feita dessa forma. Mas, primeiro, vamos falar sobre o grande irmão, só para a gente organizar isso. Não, a ideia do grande irmão a gente já tinha comentado aqui, né, que é esse padrão Big Brother, né? E quando a gente pega reality shows como Big Brother Brasil, que também existe em outros países, que está no calor do momento, o que se tem ali quando você vê aquele confinamento? Uma ideia de que as pessoas que estão vivendo ali, elas não têm opção de não ser controladas, ou seja, existe um olho que tudo vê, como eu falei lá do Sauron, né? E ele está ali visualizando todas as suas ações. Você tem, entre aspas, a liberdade de vencer ali, mas é uma liberdade controlada, porque se você fizer algo que seja contrário ao que o grande irmão pensa, ele vai te chamar sua atenção, ele vai te chegar em você dizendo que não pode fazer aquilo. E imagina jogar isso para a sociedade. Imagina transformar o Big Brother na nossa vida. Isso é o que seria a ideia do grande irmão que se coloca em 1984. Né? É um Estado que, de forma totalitária, tirânica, se coloca como um controlador da vida social como um todo, em benefício, obviamente, daquilo que são interesses próprios. Ele vai olhar para o seu próprio umbigo, não para o coletivo. Se ele tiver que beneficiar esse coletivo, é porque ele vai ter algum retorno. E aí, com isso... Mesmo que o discurso seja para a coletividade. O discurso seja ameno, que o discurso seja palatável para a realidade das pessoas, porque isso faz parte daquela questão do líder carismático que domina as massas, que em regimes totalitários, em sua grande ampla maioria, historicamente falando, foi uma característica. Né? Então, você tem sempre um discurso de que você vai levar o rebanho, como a gente já falou aqui, né, para seu ideal. E isso é um processo de alienação que, de certa forma, faz com que o seu modelo ou sistema de Estado seja consolidado quase de uma forma a ser aceita por todos. Só que aí tem um momento que as tomadas de consciência acontecem, tem um momento que a sociedade vira Bacurau, que vira o Winston, por exemplo, quando queria bater de frente contra essa lógica toda que ele, num primeiro momento, estava, caraca, mas revisionismo histórico, como assim? Então, assim, isso tudo vai ter um momento que a sociedade pode vir a bater de frente. Só que isso não é de um dia para o outro, não é de uma tomada de consciência que acontece, vou dormir, acordei, peraí, mas será que eu estou sendo oprimido? Não, é um cenário coletivo mais amplo de opressões que faz com que o indivíduo tome essa consciência. Mas se usa esse termo do grande irmão muito para referendar isso, né? Esse Estado opressor, esse Estado autoritário que controla em benefícios próprios, principalmente. E você quer falar alguma coisa sobre o grande irmão? Pode. E sobre a pós-modernidade, eu acho que isso é algo também importante, que tem muito a ver com o tempo presente. Sim. Também, né, que são conceitos que dialogam, que eu acho interessante a gente perceber essa questão da pós-verdade. Né? Ou seja, a percepção está muito mais pautada na forma como você quer enxergar esse passado. E a UERJ adora isso. Eu já repeti isso aqui mais 20 vezes. E vou continuar repetindo. Anota, isso. Porque isso é algo fundamental. A forma do negacionismo, do revisionismo, você pode chamar isso como sinônimo de pós-modernidade também, dessa questão da pós-verdade. Então, isso aí era algo também que a gente importante falar. E eu acho válido, assim, indo pelo que o Juarez falou, de conceituar, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu também sou muito chato com isso. A pós-modernidade, como o nome já diz, é pós-modernidade. Então, a gente tem que entender o que é a modernidade para falar da pós-modernidade. Então, assim, a modernidade é um conjunto de valores, de culturas oriundas do pós. A gente pensa lá, século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial, está acontecendo ali aquele cenário de mudanças socioeconômicas,
muito porque teve uma mudança de mentalidade oriunda desde o século XVII, pelo menos a partir do Iluminismo. Então, a gente está tendo um cenário ali, na Europa Ocidental principalmente, que vai se expandir mundo afora numa mudança de perspectiva. Então, tem determinados padrões, determinadas formas de cultura, de exacerbação de tipologias de trabalho, de produção, que vão se espalhar pelo mundo. Tanto que o que eu tinha falado aqui anteriormente sobre a questão do sistema penitenciário, todo esse cenário, é fruto desse modelo de modernidade que está se consolidando, que tem padrões, tem preceitos, tem modelos éticos, morais sendo consolidados. Chega um momento, notadamente no século XX, vai chegar no nosso tempo presente, né, que começa a questionar e consolidar que não, determinados padrões não necessariamente têm que ser como eles são. A gente pode questionar, porque eu vou pensar diferente do Juarez. Mas sempre se pensou assim. Mas aí o questionamento não vai ser necessariamente com embasamento. O questionamento vai ser no sentido da opinião. E essa opinião, nem sempre, ela vai ser referendada com algo que dê sustentação para ela. Ela pode se basear no senso comum e acabar caindo nesse pós-verdade ou no negacionismo, como a gente estava falando, o que é problemático, né? Então, quando a gente fala da pós-modernidade, a gente tem que entender, não é necessariamente algo que se entenda como negativo, mas é algo que a gente tem que entender o olhar crítico a se falar desse conceito para problematizar o que a relativização pode trazer. A relativização pode ser muito boa para a gente desconstruir preconceitos, etnocentrismos e por aí vai. Ao mesmo tempo, ela pode desconsiderar, por exemplo, o Holocausto. E aí, com isso, você vai criar o equilíbrio que a Bárbara tinha falado, né? Que onde a gente vai encontrar esse equilíbrio para fazer com que você não referende nem os olhares autoritários de outrora como se fossem democráticos, mas, ao mesmo tempo, você também possa questionar os fatos que são colocados como dados, né? Então, acho que é um pouco esse o ponto, e a prova tem essa característica na UERJ de problematizar e questionar muito esses fatores, né? Com certeza. Você quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Não, só para, eu acho que começar a encerrar, né, o pensamento, muito do que a gente lê na história, e eu acho que é uma coisa importante, a UERJ não vai te pedir para falar da história. Sim, ela vai te pedir para fazer justamente isso que a gente fez aqui. É pegar o que você leu e extrapolar essas ideias, extrapolar esses fatos. Então, é necessário colocar isso na cabeça. Não é só ler por diversão, é ler com um olhar crítico, é entender as ações que são feitas. Tem muitos outros tópicos que a gente não abordou, né? A gente tem ali uma infinidade não, mas um grande número de ações e de pensamentos que poderiam ser problematizados. Mas a gente também tem um limite de tempo, a gente tem um limite até de possibilidade da prova. Dificilmente a UERJ vai falar sobre a questão do prazer, né? E assim, ela não vai pedir para a gente falar do Foucault, né, na história da sexualidade. O Foucault que a gente vai ter que usar é o do vigiar e punir. Então, assim, mas é muito importante a gente trabalhar essa crítica, porque eu acho que a grande reflexão que fica estamos correndo o risco de criarmos uma sociedade em que ninguém reflete sobre aquilo que está sendo falado e que só reproduz as leis que são impostas. E qualquer pessoa que se levante a questionar isso acaba sendo extremamente reprimida. Eu acho que é esse o grande pensamento, a grande reflexão. Para o que precisamos fazer, como precisamos pensar para não chegarmos ao ponto de banalizarmos, aceitarmos e naturalizarmos todas as ações opressoras que aconteceram em 1984. Né? E aí o pessoal tem brincado muito, para não voltarmos em 2021 para 1984. Né? Então, é essa a grande reflexão, eu acho. Exatamente. Que fim bonito, hein? Né? Arrasou. Muito bom, hein? Nada a declarar mais. Então, muito obrigado a você que acompanhou até aqui, você que acompanhou no YouTube, viu a gente aqui debatendo, você que está no Spotify também. Então, nos ajude a divulgar o nosso podcast, o Pluralidades. Envie para o seu amigo, o pessoal que está tentando o vestibular da UERJ, ou então você que também não está pensando em vestibular, mas quer fazer essas reflexões aqui importantes que a gente pensou. E detalhe, envie, porque o grande irmão está de olho em você. Um beijo e até... importante, o nosso próximo episódio é sobre carnaval, certo? A gente vai fazer uma reflexão super importante sobre o carnaval. Então você que está assistindo pelo YouTube, deixe como sugestão aqui nos comentários para a gente pensar nos nossos próximos episódios, tá bom? Tchau, tchau!